Olá, professores e alunos! Essa é a apresentação da minha prática profissional integrada do ano de 2018, que, em resumo, é um trabalho dado em função da PPI, onde eu, o estudante William, atual discente do IFAR Campus Santa Rosa, busca mostrar a existência do esporte asa delta, entrando em sua história, mostrando a sua acessibilidade e, por especial, relacionando a asa delta com o curso técnico em edificações. Faz com que quem esteja vendo esse vídeo entenda a compatibilidade que existe entre a área de edificações e os esportes, de maneira mais fácil, com um dialeto simples e fácil de entender. A prática profissional integrada, ou a PPI, consiste em uma metodologia de ensino que visa juntar as matérias do curso em apenas uma programação. Dessa forma, propicia-se a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de atuação. Atualmente, é uma prática amplamente divulgada e implantada em instituições de ensino profissionalizante, sendo uma peça-chave para o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas ao curso de atuação. No ano de 2018, o curso técnico em edificações, oferecido pelo IFAR Campus Santa Rosa, optou pelo tema esportes para esse trabalho, o qual busca-se um esporte praticado no ar que envolva capacitação cognitiva. A asa delta foi escolhida. Esse que é um esporte não muito antigo, mas que possibilita uma boa análise de segurança nas alturas, algo essencial no nosso curso. Dentro da nossa área de trabalho, acontecem muitos acidentes, que poderiam ser evitados com o uso de equipamentos de segurança e treinamentos. No esporte escolhido, essas precauções são muito evidentes, mas também acontecem falhas, das quais, na maioria das vezes, são fatais. A segurança na asa delta aconteceu de forma lenta, ocorrendo acidentes que causaram mortes. Por isso, devemos primeiro tentar entender a sua história. E como todo animal, o homem também sempre quis voar. Esse pensamento existe desde os primeiros gregos. Foi isso que o alemão Otto Lilienthal fez. Não criou asas, na literalidade da palavra, e sim, por volta de 1871, criou o primeiro planador, o qual ele mesmo testava, tendo voado mais de 2.000 vezes em sua vida. Já no início do século XIX, a Alemanha havia sido dominada pelo Império Francês, o qual dividiu o Império Romano-Germânico. No final do mesmo século, a Alemanha é unificada pelo chanceler de mesmo nome do nosso criador de asas, Otto von Bismarck. Nas condições de unificação e de um novo patriotismo alemão que o voo surge. Foi apenas no final desse patriotismo, quando o nazismo na Alemanha acabou e após a Segunda Guerra Mundial, que Francis Rogallo faz um planador se transformar em uma asa flexível, fato que ajudou os estudos da NASA em conseguir pousar foguetes, e que consequentemente fez com que Al Hartig desenhasse a primeira asa delta. O esporte começa a se popularizar muito nos Estados Unidos, faz com que o esporte receba novas técnicas, se aperfeiçoe e possibilite a fortificação da segurança dos materiais utilizados. O número de adeptos do esporte só cresce, quando em 1972 chega na Europa, e por lá é popularizado por Mark Harker. Finalmente, em 1975, em meio à Guerra Fria, acontece o primeiro campeonato de asa delta. O torneio abriu diversos caminhos para o novo esporte, fez com que grandes indústrias se interessassem em começar a produzir e investir nas tecnologias da asa delta. Em consequência dos investimentos na publicidade do esporte, ele ficou famoso pelo mundo todo. Durante as 4 décadas seguintes, a asa delta evoluiu drasticamente, deixando simples planadores utilizados naquela época para se equipar com asas modernas, projetadas por engenheiros aeronáuticos. No Brasil, a asa delta ficou conhecida graças ao francês Stephen Donier, que no ano de 1974 saltou pela primeira vez no nosso país, mais precisamente do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A asa delta brasileira evoluiu muito, chegando a conquistar com Pepe Lopes o primeiro campeonato mundial para o Brasil, em 1982, no Japão. Também conquistou o vice-campeonato mundial individual e por equipes em 91 no Brasil. A asa delta é feita de modo triangular, sustentada por tubos de alumínio e cabos feitos de modo que o ar atinja sua superfície e faça com que levante voo. Para saltar, o piloto deve correr um declive para conseguir com que o ar se mova pelas asas a aproximadamente 24 km por hora. Esse movimento do ar sobre a superfície da asa gera o levantamento, a força que vai contra a gravidade e a mantém nas alturas. Devido a essas condições, o voo da asa delta só pode começar em altitudes, em montanhas que possuem costas. Quem pode praticar a asa delta? A asa delta requer boas aptidões físicas e uma certa preparação intelectual, porque sua prática exige do praticante o domínio perfeito de um grande número de conhecimentos, bem como de seus próprios reflexos. O espaço, o vento, a variação de posições colocam-no constantemente numa situação crítica que requer uma multiplicidade de aptidões e uma perfeita coordenação de reflexos. A idade mínima pode variar, dependendo do clube ou local onde pratica. Menores sempre deverão andar com o responsável. Ser maduro conta muito, pois o praticante precisa saber lidar com a natureza e com suas circunstâncias, de modo que não se precipite em um voo nem saia para voar em condições meteorológicas não propícias. Segurança é fundamental nos esportes, principalmente em esportes que colocam a vida em questão, como nos esportes aéreos. A asa delta se inclui nesse grupo de esportes que devem reter um cuidado imenso, e por isso, para ela, existem tantos equipamentos de segurança.
Além dos equipamentos, não devemos esquecer do fundamental: o preparo para usar da melhor forma esse esporte. O preparo psicológico e intelectual é tão importante quanto o preparo físico e o uso dos equipamentos. O foco do meu trabalho em questão é tentar da melhor forma proteger os membros inferiores utilizando a capacidade cognitiva. Capacidade cognitiva é a inteligência de que cada um tem individualmente de interpretar os estímulos do ambiente envolto e também de si mesmo para tomar as decisões do próprio comportamento. Esse esporte depende de um cérebro aprimorado que responda de maneira rápida às imprevisões que as alturas trazem. O indivíduo praticante deve ter habilidades de pensamento, abstração, raciocínio, memória, linguagem, capacidade de resolução de problemas e até mesmo a criatividade. Mas e aí? Como a capacidade ajuda na segurança? A forma de pensar e a inteligência ajudam muito na execução da asa delta. A função do pensamento com o físico e com a execução cria melhores resultados e um voo mais seguro. No esporte, são usadas várias técnicas que envolvem a cognição. Uma importante estratégia esportiva envolve a imaginação motora. Nela, o atleta imagina um voo por completo, sem sair do lugar, encontrando todos os pontos por qual deve passar, as estratégias, planejando como chegar com a asa delta intacta ao solo. Já no ar, o atleta deve ser preciso em cada movimento, agindo com calma e com muito conhecimento das ondas de ar e como a asa funciona. Também deve achar o melhor caminho para flutuar, sem perder a sua rota e, por consequência, ficar sem onde pousar. A asa delta necessita de muitos equipamentos que são fundamentais para que a mesma consiga flutuar e que fazem parte também de um voo mais adequado e seguro. Entre eles estão a asa, o mastro, os cabos de aço, os cabos de nariz, cabos de fundo, cabos frontais e os cabos de terra. Finalmente chegamos ao clímax do nosso trabalho, que é correlacionar a área da construção civil com o esporte asa delta. Podemos começar com o capacete, que tem a mesma função tanto no esporte quanto na construção civil, que é a proteção da cabeça. Partimos então para os mosquetões, que são equivalentes ao cinto, usado em obras com alturas maiores de 2 metros. Na asa delta, ele integra o atleta junto à asa. Já o arnês é usado tanto no canteiro de obras quanto na asa delta. Ele é o acoplado de fitas resistente que tem a função de segurar o corpo todo e se ligar ao mosquetão. As botas são essenciais nos dois moldes. Na asa delta, ajuda na diminuição do impacto com o chão na aterrissagem, enquanto na obra, previne acidentes corriqueiros, como um funcionário pisando em um prego, um tomo de um tijolo sobre o pé, a queda de uma madeira, etc. As luvas são essenciais na asa delta e na construção civil. Ela protege muito bem as mãos na hora da aterrissagem na asa delta e do choque com o terreno. No canteiro, ela é mais importante ainda, já que previne qualquer acidente que possa arrancar dedos ou até mesmo a mão. Continuando nosso assunto de tentar relacionar a construção civil com a asa delta, podemos falar das relações humanas. Dentro do canteiro de obras, o trabalhador não consegue trabalhar sozinho, e acontece da mesma forma no esporte. Para fazer seu primeiro voo, você deve estar acompanhado do instrutor, o qual possui experiência e possui técnicas que são adquiridas com o tempo, sempre mantendo a prática segura. O aperfeiçoamento do praticante o torna um instrutor também. A prática e os ensinamentos do professor com quem pilotava o faz evoluir e até mesmo começar a voar sem nenhuma ajuda. A intenção de colocar a matemática nesse assunto é de contrastar os equipamentos de segurança com o custo de tratamento em casos de acidente. E por fim, achar uma solução, até mesmo o menor custo com a proteção, antes de gastar dinheiro com o tratamento. Para entender melhor, criamos uma tabela que compara os preços dos equipamentos, comparando com possíveis causas e tratamentos com acidentes, e o que tiramos disso é que a prevenção sempre é mais barata do que o tratamento. A asa delta deve ser um esporte tratado com amor e carinho, assim como a construção civil, sempre com a maior segurança possível. E essa foi a tentativa do trabalho, mostrar as diversas maneiras de evitar acidentes, evitar de todas as maneiras a morte, permitir sempre que, tanto o praticante do esporte quanto o nosso funcionário, possua os melhores equipamentos de segurança e os mais adequados. O acoplado de diversas matérias fez com que a relação existisse, e que o produto final se tornasse algo consumível e bem completo. A história foi vista, além da geografia, matemática, informática, educação física e principalmente da matéria exclusiva do primeiro ano de edificações, a segurança do trabalho. Precisamos prevenir sempre, trazer o lazer para perto do trabalho, trazer a segurança do nosso funcionário, pois não podemos mais ver notícias como essas.